Olá, seja bem-vindo ao canal da Echo Academy e hoje nós vamos começar uma série de casos, onde você vai se familiarizar com algumas imagens e também aprender algumas dicas, tá? Então nós vamos começar com um pacientinho internado por insuficiência cardíaca e é um caso que eu considero fácil. Quando a gente tem extremos, eu considero mais fácil do que quando temos casos intermediários. E aqui nós temos vários extremos. A primeira coisa que nós vemos aqui é um ventrículo esquerdo numa janela apical de 4 câmaras, um ventrículo direito também e as câmeras atriais respectivas. Perceba que neste ventrículo esquerdo uma disfunção importante, com certeza abaixo de 30%, mas o que chama muito a atenção é esse tracionamento que as válvulas, no caso a válvula mitral, né, as cúspides mitrais sofrem, né, elas são tracionadas por essa parede lateral, nesta particularmente por este músculo papilar relacionado que está relacionado às duas cúspides, mas traciona ambas, né? Está relacionado às duas, mas não é a única, existe outro músculo papilar aqui que a gente pode ver depois de um outro corte. Mas o que chama atenção aqui é esse tracionamento, a gente chama de tethering, né? Ele puxa e ele prejudica o fechamento, né? Ele prejudica o fechamento da válvula, né? No caso. Tá? Então essa é uma característica. E por que isso ocorre? Pela disfunção. Às vezes um ventrículo nem é tão grande, mas uma alteração segmentar inferolateral ou lateral de uma forma geral, até anterolateral, pode gerar o tracionamento, né, por uma disfunção desse músculo, acaba afetando o papilar, puxando, né, o músculo papilar e suas cordoalhas e fazendo com que isso ocorra. Aqui também, né, é uma janela apical, mas é uma apical de 3 câmaras e fica nítido aqui, né, esse tracionamento das cúspides, né, principalmente por este músculo papilar e o prejuízo do fechamento, porque a válvula ela também está tracionada por um outro músculo que a gente não está vendo aqui, por outras cordoalhas para cá. Você pode ver pelo formato aqui que ela fecha, né? Ela fecha como se estivesse travada aqui nesse ponto que eu estou apontando. E isto faz com que exista uma falha de coaptação aqui nesse trechinho aqui. Tá? Então, mesmo sem o Doppler, eu consigo dizer que há uma disfunção importante dessa válvula no tipo insuficiência. Tá? Vamos para a próxima. Olha que interessante. Botando aqui o Color Doppler, o mapeamento de fluxo a cores, a gente vê que o que a gente chama de efeito Coanda, que é quando esse fluxo vem, bate aqui e volta. Ó, perceba esse fluxo excêntrico, né? Porque o buraquinho é um pouquinho direcionado para cá. Então ele vai para a direção da parede posterior do átrio esquerdo e dá a volta, voltando aqui, né, para onde ele deveria ter ido inicialmente. Até tem um pouquinho de insuficiência aórtica discreta, a gente não costuma citar nesses casos, ou dar grande ênfase na insuficiência aórtica discreta, mas essa insuficiência mitral aqui ela é importante e eu já sabia isso antes de ver o Color Doppler. Aqui uma imagem subcostal, né, para enaltecer o echoscope, né, se você é não ecocardiografista e está olhando as imagens, claro que está com um pouco de ganho reduzido aqui, a janela subcostal não era tão boa, mas a gente vê as 4 câmaras, né, aqui o átrio direito, aqui o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo e aqui o átrio esquerdo, e uma disfunção das duas câmaras, uma disfunção importante, eu poderia dizer, ou moderada importante do ventrículo direito, mas com certeza importante do ventrículo esquerdo. A mesma imagem aqui para a gente refletir, um pouquinho angulada para a gente ver a falha de coaptação. Perceba aqui a falha de coaptação. E aqui você já pode ter uma noção de como os músculos papilares eles não são exclusivos, né? Não tem um músculo papilar para uma cúspide e um músculo papilar para as outras. Ambos os músculos papilares tracionam ambas as cúspides, mas este músculo papilar está tracionando significativamente e ele mostra que ele faz essa falha de coaptação. Esse tipo de insuficiência
recebe a classificação de Carpentier 3B, que ela é causada pela má movimentação das cúspides na direção do seu fechamento, por, uma, por, por questões relacionadas à função ventricular. E isso é o que define a insuficiência mitral funcional, né? Insuficiência mitral secundária. Secundária é o quê? Ao acometimento do ventrículo esquerdo. Aqui um pulsado da via de entrada, né? Um pulsado no topo da abertura dos folhetos das cúspides mitrais. O problema desse pulsado é que ele indica assim, uma insuficiência importante, né, pela sua velocidade aqui, mas a gente não poderia chamar isso aqui de um padrão de disfunção diastólica restritivo, porque o fluxo da onda E inicial aumenta muito, né, e simula um fluxo restritivo, mas eu poderia apostar que se não tivesse insuficiência, um ventrículo dessa magnitude de disfunção teria sim um padrão restritivo, mas a gente não costuma afirmar nessas situações, tá? Aqui, isso aqui, perceba essa linha aqui, isso aqui eu joguei um modo M nesse ventrículo direito para caracterizar a sua disfunção de uma forma quantitativa, que a gente tem o que a gente chama de TAPSE, que é o movimento do anel tricúspide na direção aqui longitudinal, e este movimento aqui 1,41 centímetros, 14 milímetros, abaixo de 17 indica disfunção. Pode não parecer importante aqui no caso, mas é importante. Há outras formas de se classificar. A gente não usa o TAPSE para classificar, e sim para dizer se tem ou não. Tá? Espero que você tenha gostado dessas imagens. São imagens bastante simples, né, no sentido de diagnóstico. Como eu falei no começo da apresentação, os extremos eles são interessantes porque eles não exigem grandes cálculos, né? Então, uma insuficiência mitral importante, com uma disfunção ventricular esquerda importante, justificando a sua ocorrência. Bom, espero que você tenha gostado. Siga a Eco Academy se você não segue, inclusive no Instagram. Esse aqui é o @ da Eco Academy e te vejo por aí, te vejo nesse canal e te vejo lá no Instagram da Eco Academy. Até lá!